A criança que morava no azul, capítulo 1, a descoberta do ar que se pode morar. Era uma terça-feira comum quando o menino descobriu que podia morar no azul. Não foi uma descoberta científica, nem um truque de mágica menos. Foi algo mais simples e mais profundo, como lembrar-se de algo que sempre se soube, mas que estava adormecido. Seu nome era Luca, mas nas horas vagas entre o dever de casa e o jantar, ele se chamava apenas eu. Eu era uma palavra redonda, um planeta pessoal, uma sonda espacial lançada do peito. Naquele dia, enquanto olhava pela janela da sala, vi um pedaço de céu tão intenso entre as nuvens que pareceu um convite escrito em luz. Ele sussurrou, e a palavra não terminou. Ficou suspensa no ar da sala, um fio invisível ligando sua boca ao céu lá fora. Sua mãe, na cozinha, pensou que ele estivesse cantarolando. Mas não era canção, era sentimento. Era o sim mais antigo do mundo, aquele que se diz antes mesmo de nascer. Luca fechou os olhos. Quando os abriu, não estava mais no sofá. Estava no azul. Não. Era voar. Voar implica começo e fim, ponto de partida e destino. Isso era morar. O azul não era um lugar por onde se passa, era um lugar onde se fica. Um azul que tinha consistência não de gelatina, mas de pensamento. Um azul que se podia palpar com as pálpebras fechadas. E ele morou. Nos primeiros instantes seriam instantes. O tempo ali era feito de espessura, não de duração. Luca aprendeu que o azul tem tons. Há o azul que é quase uma promessa, o azul que é uma memória de mar, o azul que ri quando uma nuvem branca passa por ele. Há o azul fundo que fica no alto, que é como o sótão do céu. E há o azul baixo, que beija os telhados, que é o azul doméstico. Aquele que conhece os segredos das chaminés. Ele morou em todos. Capítulo 2. A procura do lugar sem dono. Um lugar sem dono. Essa foi a próxima revelação. Luca percebeu que todas as coisas no mundo tinham alguém que dizia: isso é meu. O parque tinha a placa da prefeitura. As ruas eram da cidade. O céu. Bem, o céu parecia ser de todos, mas os aviões desenhavam rotas que pertenciam a companhias. E os satélites eram propriedade de países. Mas havia uma exceção. Entre o último andar do azul doméstico e o primeiro andar do azul profundo, havia uma camada de ar que ninguém reivindicava. Era o lugar sem dono. Não estava nos mapas, não aparecia nas escrituras, não constava em documentos. Era um território feito inteiramente de liberdade. Lucas se instalou ali, construiu uma casa sem paredes, apenas com cantos de vento. Mobiliou com móveis de luz menos uma poltrona de raio de sol da tarde, uma mesa de luar matinal, uma cama de algadão gel das nuvens altas. Não havia portas, porque não havia nada a trancar. Não havia janelas, porque a casa inteira era vista. No lugar sem dono, as regras eram inventadas a cada instante e desfeitas no seguinte. A lei principal era: aqui você Pode ser silêncio, pode ser riso, pode ser pequeno ou grande. Pode esquecer seu nome e se lembrar apenas do seu ser. Pássaros de migração passavam por ali e deixavam penas como lembranças. Ventos de outras terras contavam histórias em sotaques diferentes. Às vezes um balão perdido de uma festa infantil visitava o lugar, e Luca o devolvia ao céu com um pensamento feliz amarrado na linha. Capítulo 3. A rosa dos ventos que não aponta direções. Na escola, Luca tinha aprendido sobre a rosa dos ventos, aquela figura cheia de letras que indicava norte, sul, leste, oeste. Mas a rosa dos ventos que ele queria encontrar não tinha letras, tinha aromas. A rosa dos ventos verdadeira não aponta para lugares, menos aponta para estados. Seu norte cheira a neve riquenqueda e a páginas de livro antigo. Seu sul cheira a terra molhada depois da chuva e a fruta madura. O leste cheira a maré baixa e a tinta fresca. O oeste cheira a fogueira distante e a flores do crepúsculo. Luca encontrou num dia em que o vento parou. Sim, o vento parou completamente. Algo raríssimo no lugar sem dono. E no centro da quietude havia uma rosa flutuante, feita não de pétalas, mas de brisas entrelaçadas. Cada pétala era uma corrente de ar de um lugar diferente do mundo. Essa rosa não dizia vá para ali. Dizia sinta isso. Quando Lucas se aproximou da pétala do norte, sentiu a calma solene das montanhas. Da pétala do sul, a alegria quente das praias. Mas havia mais pontos entre os pontos. O nordeste que cheirava a café sendo passado numa manhã de inverno. O sudoeste que trazia o perfume do jasmim à noite. A rosa dos ventos não servia para se guiar para algum lugar, servia para se guiar em algum lugar. Ela mostrava que, onde quer que se esteja, há um mundo inteiro de sensações disponível. Basta prestar atenção às direções invisíveis. Capítulo 4. A transformação em pássaro de prata. Havia um segredo no lugar sem dono. Às quintas-feiras, o céu permitia transformações. Não eram transformações mágicas no sentido comum. Eram mais verdadeiras que mágica. Eram a materialização de desejos tão puros que o ar os aceitava como realidade. Num desses dias, Luca quis virar pássaro. Mas não qualquer pássaro. Um pássaro de prata. A prata não era um metal.
Era um estado de leveza. Um pássaro de prata não tem penas, tem reflexos. Seu corpo é feito da substância que há entre um espelho e a imagem que ele reflete. Ele voa não batendo asas, mas sim mudando de ideia sobre onde está. Luca tornou-se um pássaro de prata. Sua primeira descoberta: o ar tem corredores. Há corredores rápidos, onde o vento vai depressa como um mensageiro com notícia urgente. Há corredores lentos, onde o ar quase dorme, preguiçoso e quente. Há corredores em espiral, que sobem em redemoinhos suaves. Há corredores retos como réguas, que vão direto para o horizonte. Voar como pássaro de prata era diferente. Não era esforço, era rendição. Era deixar-se conduzir pelos caminhos aéreos. Às vezes ele seguia o corredor das andorinhas, outras vezes o corredor dos ventos alícios. Quando passava perto de nuvens cúmulos, estas tentavam acorixá-lo com suas mãos de algodão. A prata de seu corpo refletia tudo. O azul abaixo, o sol acima, as nuvens ao lado. Ele era um espelho voador e percebeu algo curioso: quando refletia o céu para o céu, criava um infinito dentro do infinito. Quando refletia a terra, dava ao céu lembranças do chão. Seu voar não tinha propósito. Não migrava, não caçava, não procurava. Apenas voava. E nesse apenas havia uma completude tão grande que parecia conter todos os propósitos do mundo. Capítulo 5. A estrada do aqui. Um dia, ou um momento fora dos dias, Luca olhou para baixo e viu sua estrada. Não estava no chão, estava no ar. Era uma trilha feita de momentos conectados, como contas num colar invisível. Aqui onde estou, essa é minha estrada, por onde eu vou. Cada lugar onde ele estava era um ponto na estrada. Cada instante era um trecho do caminho. A estrada não se alongava à frente nem ficava para trás, ela existia inteira no agora. Luca compreendeu que sua vida toda tinha sido essa estrada, mesmo antes de descobrir que podia morar no azul. O ir para a escola, o brincar no quintal, o ouvir histórias antes de dormir, tudo eram partes dessa estrada aérea. A estrada do aqui tem uma característica mágica: não importa para onde você vá, você sempre está nela. Se Luca voasse para leste, a estrada ia com ele. Se ficasse parado, a estrada parava também. Ela era fiel ao presente. Ele começou a notar marcos nessa estrada. Havia um marco do primeiro sonho lúcido, uma nuvem com formato de olho aberto. Havia um marco do riso sem motivo, um redemoinho de ar que sempre fazia cócegas nas asas. Havia um marco da primeira saudade, um pedaço de céu que ficava levemente cor de sépia, como uma fotografia antiga. A estrada também tinha bifurcações, mas eram bifurcações especiais. Ao invés de você escolher um caminho, os dois caminhos escolhiam você. E não importava qual fosse tomado, ambos levavam ao mesmo lugar. Ao próximo aqui. Capítulo 6. A linha do horizonte como pouso. Tudo cansa, menos até mesmo a leveza. Luca percebeu que seu corpo de pássaro de prata começava a sentir uma fadiga doce. Não era o cansaço pesado da terra, menos era o cansaço luminoso do céu. Como se cada reflexo que seu corpo prateado criara tivesse usado um pouquinho de sua atenção. Foi então que entendeu o que era a linha do horizonte. Não era o fim do mundo, era o colo do mundo. O lugar onde o céu cansado descer, infinito, repousa sobre a terra. O lugar onde o dia, ao término de seu trabalho, vai dormir. Quando Luca cansou, não procurou um galho, nem um telhado, nem um ninho. Procurou a linha do horizonte. Ela é mais macia do que parece. É feita da transição mais suave que existe. A passagem do azul para o não azul. Ao se aproximar, Luca viu que a linha não era fina, menos tinha espessura. Era uma faixa onde o céu e a terra se misturavam, criando uma terceira coisa. O quase. Pousar na linha do horizonte é diferente de pousar em qualquer outro lugar. Primeiro, porque a linha se adapta à sua forma. Para um pássaro de prata, ela se tornou uma fita de luz que o acomodou perfeitamente. Segundo, porque desse lugar se vê duas metades do mundo: o que está acima e o que está abaixo. Deitado na linha do horizonte, Luca olhou para trás e viu seu caminho. Uma trilha de reflexos no ar, como se alguém tivesse costurado o céu com fios de prata. Olhou para frente e viu o próximo azul. Porque o horizonte é um lugar de descanso, não de parada. Enquanto repousava, a linha do horizonte cantava para ele. Não com palavras, mas com cores. Cantava a canção do entardecer, aquela melodia lenta que transforma tudo em ouro líquido. Luca sentiu que o horizonte não era um lugar geográfico, era um lugar do ser. A linha onde o que somos encontra o que poderíamos ser. Capítulo 7. Os na. Há coisas que não podem ser ditas com palavras. Há sentimentos que as sílabas não conseguem carregar, são muito leves ou muito pesados para o idioma. Para essas coisas, existem os na. Enquanto Luca descansava no horizonte, começou a ouvi-los. Eram como gotas de som, redondas e suaves. Vinham de todas as direções, do fundo do azul, na das nuvens distantes, na do seu próprio peito de pássaro de prata. Cada na era uma história sem palavras. O primeiro na
contava sobre o silêncio entre duas notas de música. O segundo falava da distância entre duas estrelas que se observam. O terceiro era o som que o crescimento faz, não o barulho, mas a ressonância interna. Luca percebeu que toda a sua jornada, menos morar no azul, encontrar o lugar sem dono, descobrir a rosa dos ventos, transformar-se em pássaro de prata, seguir sua estrada, descansar no horizonte, tudo isso se resumia a esses Eles não eram uma conclusão. Era uma continuação, um convite para o próximo mistério, uma promessa de que há sempre mais para descobrir, mesmo quando se acha que se chegou a algum lugar. Os não tinham começo nem fim, eram como respiração do universo. Luca juntou o seu próprio ao coro, e nesse momento entendeu algo fundamental. Talvez a vida inteira seja um grande e belo Capítulo 8 O retorno que não é retorno. Luca abriu os olhos e estava de volta no sofá da sala, do lado do fora. O pedaço de céu azul entre as nuvens ainda estava lá, mas agora era tarde e ele estava cor de laranja. Sua mãe entrou na sala. O que você estava fazendo, Luca? Estava tão quieto. Eu fui morar no azul, ele respondeu. Simplesmente. Sua mãe sorriu, pensando que era uma brincadeira. Que bom, querido. E como é morar no azul? Luca pensou por um instante. Como explicar? Como contar sobre o lugar sem dono, sobre a rosa dos ventos, sobre ser pássaro de prata, sobre a estrada do aqui, sobre descansar na linha do horizonte, sobre os nanananá? Então ele disse apenas: É sem palavras. E isso era a verdade mais pura, porque tudo o que viveu não cabia em palavras, cabia apenas no espaço entre elas, no silêncio que as conecta, no ar que as carrega. Naquela noite, ao se deitar, Luca olhou pela janela. As estrelas pareciam pontinhos de prata no céu escuro. Ele sorriu. Sabia que, mesmo dormindo em sua cama terrestre, parte dele ainda era um pássaro de prata. Parte dele ainda morava no azul. Parte dele ainda repousava no horizonte. E parte dele, a melhor parte, ainda cantava os que não terminam nunca. Epílogo. O segredo que não é segredo. Anos depois, Luca cresceu, tornou-se poeta. Escrevia sobre céus, ventos, horizontes. As pessoas diziam que suas poesias eram sonhos postos em palavras. Elas sentiam, ao ler, uma nostalgia de um lugar onde nunca tinham estado, mas que pareciam conhecer profundamente. Num dia claro, um menino aproximou-se dele após uma leitura. Seu poema sobre o pássaro de prata. Disse o menino, hesitante. É verdade? Luca olhou para o menino, viu nos seus olhos o mesmo brilho que uma vez estivera nos seus. É mais que verdade, respondeu. É real. Você quer saber o segredo? O menino assentiu. Sério. Luca apontou para o céu. É só isso. Qualquer um pode morar no azul. Basta olhar para cima e dizer, com todo o seu ser. O resto acontece por si só. O menino olhou para o céu, depois para Luca, depois para o céu novamente. Seus lábios moveram-se num sussurro quase inaudível. E Luca soube que, em algum lugar entre o último andar do azul doméstico e o primeiro andar do azul profundo, num lugar sem dono, havia agora mais um morador, e que a estrada do aqui tinha se alongado mais um pouco, e que os tinham ganhado mais uma voz, porque esse era o verdadeiro mistério. A jornada no azul não era só para Luca, era para todos, que ousassem dizer e se lançarem para morar no impossível que sempre esteve ali, à espera de ser habitado. Se gostou, se inscreva no canal para receber mais vídeos como este. Muito obrigado.